Senhor Jesus, queremos agradecer-te o privilégio, Senhor, de ser chamados teus filhos. Por meio da tua graça, Senhor, fomos alcançados. É mediante ela e a fé no teu nome que somos salvos e redimidos em ti. Queremos comer do teu corpo, Senhor, alimentar as nossas almas e ser transformados de graça em graça e ser transformados conforme a tua imagem e semelhança, Senhor. Faz a tua obra nas nossas vidas e deixa-nos deleitar, Senhor, em ti e não sair deste lugar da mesma forma como entramos, Senhor, cada vez mais conforme a obra perfeita que tu vês consumada em cada um de nós. A honra e a glória seja ao teu nome, ao nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no qual oramos. Amém. Amém. E queria compartilhar convosco uma mensagem que para mim não ficou bem desmiuçada, não ficou bem desglossada. Que primeiramente são para aquelas pessoas, muitos de nós, que já caminhamos há alguns anos neste ministério com o Senhor, neste ministério, nesta obra que Deus nos chamou, mas também para toda a Igreja. Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E uma das ferramentas que é mais usada por os governos deste mundo, e principalmente pela religião, ao longo dos séculos, foi o medo. O medo tem sido um método pelo qual se governa. O medo, e perdoem-me, o medo tem sido uma ferramenta medíocre e pobre, usada no evangelismo. E muitas das vezes, inclusivamente nós, quando pregamos a palavra de Deus, queremos intimidar as pessoas com o demónio ou com o inferno, para que elas cheguem-se a Deus. Onde, se nós formos ver plasmada a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, jamais Jesus utilizou uma mensagem intimidadora com o inferno, seja quando fosse. Ele pregou a mensagem de amor e de libertação. Uma ou duas vezes pregou o arrependimento àqueles que eram os fariseus, que utilizavam a lei como uma ferramenta de intimidação. Assim podemos concluir que muitas das vezes a Igreja ao longo dos anos utilizou a ferramenta que é utilizada por Satanás, pelos governos deste mundo, ao qual Satanás utilizou para intimidar e governar as pessoas com medo. O medo que rouba a liberdade, aquela que Jesus veio a dizer: onde está o meu espírito, aí há liberdade. E quando nós queremos apregoar o Evangelho, que é o Evangelho da graça e da liberdade em Cristo Jesus, a primeira coisa que nós temos que livrar-nos é daquilo que é intimidade. E quando nós queremos governar a grei de Deus, a qual diz apacentada a grei de Deus, não por força, mas de boa vontade, diz a palavra de Deus através do apóstolo Pedro na sua primeira carta, temos que livrar-nos de termos uma mensagem de atemorizar as pessoas. As pessoas têm que se acercar a Deus pela sua própria essência, e a sua própria essência está descrita em João 3,16. De tal maneira amou Deus ao mundo. Verso 17, não veio o Senhor a condenar ao mundo, senão a trazer a salvação ao mundo. Amém? Então temos que fugir da mensagem condenatória, porque a condenação é esta. A condenação é esta, diz a palavra de Deus, que tendo a possibilidade de querer, rejeitaram a Cristo Jesus. Essa é a condenação. A condenação está na rejeição do amor para escolher o livre albedrio que foi dado desde um princípio por Deus à sua criação. Estamos cá, amém? Então, esta mensagem é simples, é livre de medos. Livre de medos porquê? Para sermos realmente temerosos de Deus. E temor, nas diferentes traduções do aramaico e do grego, muitas vezes aparece-nos a palavra temor, mas está relacionada com medo. Ou seja, Jó era um varão temeroso de Deus, era um varão que temia a Deus. Mas quando nós vemos Jó, por exemplo, vamos a dois versículos chaves, e eu quero ir de uma forma rápida para tratar de encapsular isto de uma forma simples e que realmente Deus fala ao nosso coração.
que há um princípio, que é um princípio bíblico e também está plasmado noutros provérbios, que aquilo que nós tememos nos vai sobrevir. E aquilo que nós usamos para atemorizar outros, ao fim e ao cabo também irá sobrevir sobre outros e sobre nós. Jó dizia desta maneira em Jó 3, 25 e 26, porque o que eu temia me veio, e o que eu me receava me aconteceu. Fazia uma pergunta e em seguida recebia. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aquilo que nós tememos nos sobrevém. Sempre. Sempre nos sobrevém. Quando a nossa mente começa a dar voltas, o que vai ser amanhã, e isto, o que vai ser daquilo, o que vai ser do outro, o que vai não ser do quê, as conjunturas da nossa mente, quando nós entretemos, eu chamo-lhe, quando começamos a voar sobre um ninho de cucos, os cucos começam a pousar, e não só pousam eles, não deixam as suas fezes. E essas fezes tornam-se fétidas, e sempre acontece aquilo que nós tememos. Aquilo que mais tememos, aquilo que mais receamos, termina por acontecer. Porque é a ferramenta do medo. Aqueles que tememos a Deus e aqueles que vivemos no temor de Deus, podemos nele viver confiados, porque sabemos que não somos suficientes, mas a confiança de Deus, por isso diz, aqueles que esperam em Deus, neles podem viver confiados. Aqueles que estão baixo a sombra do Altíssimo, nele repousam, porque são como os pequenos polhinos que estão debaixo das asas da galinha e a galinha protege-os. Em 1 Pedro capítulo 2, versos 15 ao 17, diz, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, possamos tapar a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade como cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós muitas vezes queremos materializar o fazer o bem com todas as atividades que nós desenvolvemos no dia a dia, como ministério, como aquilo para que apregoamos que fazemos, como aquilo que utilizamos realmente como uma imagem que deve ser o DNA do nosso ministério. Mas será que muitas das vezes não atuamos com malícia? Será que muitas das vezes não atuamos com agendas pessoais? Será que muitas das vezes não deixamos que o nosso coração se ensenhoreie das nossas intenções? Porque diz, não utilizando a liberdade como cobertura da malícia. E nós às vezes queremos levar a malícia só para os extremos. Não, cuidado, porque há a malícia subliminar que é muitas das vezes usada no meio do corpo de Deus. Ou seja, hoje em dia as maiorias dominam e dominam com o medo. Cuidado, saiu um vírus. Por exemplo, eu olho para o irmão Faria com todo o respeito e está plasmado uma mensagem da máscara. Por amor de Deus, com todo o respeito. Isto era algo que era invisível. Há anos atrás a gente íamos a Hong Kong, os irmãos que viveram a Hong Kong, e naquela altura já toda a gente na China andava de máscara, por medo às infecções, a isto e a outro. Porque eram mensagens que nos metiam e nós acreditavam em tudo aquilo que nos metem. Tudo aquilo que nos vendem na televisão a gente acredita. E venderam-nos as vacinas e vá de meter vacinas. Vá de meter vacinas para o corpo, aquilo. E isto e o outro e o outro. E agora vêm com o da guerra. Agora já não é suficiente a da guerra, agora vêm com a da inflação, que é, ao fim e ao cabo, uma cobertura daquilo que é sistémico, que já vem desde 2008, e este medo já vem desde aquilo que aconteceu com as Torres Gêmeas. E a partir daí vieram começando a fazer experiências sociais, dominando com o medo. Mas eu quero transportar isto um bocadinho mais para além daquilo que é a sociedade que nos envolve. Mas é para aquilo que nós vivemos a nível do ministério e a nível da igreja. O medo à hora do relacionamento. O medo à hora de governar a grei. Como é que isto se usa? Como é que se reitera as liberdades quando as liberdades depois querem ser condicionadas? Quando Deus, na realidade, é um Deus de liberdade. Quando nós servimos a Deus com contrapartidas, em vez de servir a Deus sem condições.
Há uma música que eu me recordo muito tempo, dos nossos tempos em Centro-América, do Juan Carlos Alvarado, diz: servirei a Deus sem reservas nem condições. Sem reservas nem condições. Mas honestamente, nós chegamos a Deus e aquilo que mais apresentamos a Deus é reservas e condições. Por um lado, e por outro lado, é uma lista de compras do supermercado. E a lista das férias do próximo ano. Então começamos a ter aqui como uma lista de contrapartidas. E as contrapartidas é como o truth or dare daquelas coisas que os miúdos brincam já, às festas que já importámos, inclusive é para a nossa cultura, que já foi trazida da cultura americana, dos Halloweens, que antigamente eu recordo-me quando era miúdo não existia Halloween em Portugal, agora já há Halloween. Enfim, são coisas... parece que não, mas tudo traz uma cultura que cada vez mais implanta o medo. Mas é uma pobre ferramenta. Medo a quê? Quando nós olhamos a palavra de Deus, em 1 de Pedro, quando fala sobre caridade, que é a versão Ferreira de Almeida, caridade, que é aquilo que é a expressão maior do amor ágape, diz: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Muitos de nós pensamos, inclusive há alguns louvores que levam a plasmar que nós é que escolhemos a Deus, ou não? Ou seja, acho que decidimos seguir a Cristo. Acho que é melhor decidimos. Mas será que decidimos seguir a Cristo? Eu às vezes faço a pergunta: porquê é que decidimos seguir a Cristo? Porque todos seguiram? Ou porque muitos seguiam? Ou será porque entendemos o amor que Ele tem para connosco? Porque a questão é esta: quando nós entendemos o amor, então já não temos por que ter medo ao inferno. Ou seja, a mensagem do inferno não tem lugar. Quando o amor de Deus vem ao encontro das nossas vidas, o inferno e a condenação não têm lugar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há para aqueles que têm a segurança que são amados, foram propiciados pela sua sangue, justificados e amam-no. Vou-vos fazer uma pergunta. Tu tens medo a pecar? Há cristãos que têm medo a pecar. Ai, se eu faço isto mal, ai, se eu faço... Desculpa, ou seja, a palavra de Deus diz que nós, em Romanos, e diz, em Romanos 3, quando nós normalmente utilizamos sempre aquele chavão, eis aqui que todos somos destituídos por quando somos pecadores, Paulo está a falar à igreja de Roma e está-lhes a dizer a coisa: não somos quem para julgar a ninguém. O contexto é este, ok? Nós não somos melhor que ninguém para julgar a ninguém, porque todos nós somos pecadores, ok? Mas há algo muito grande: fomos justificados, portanto estamos cobertos pela graça de Deus. Então estamos no mesmo patamar que todos os demais. Aquilo que acontece na nossa vida é que, quando pecamos, a graça de Deus, a propiciação do seu sangue, limpa-nos. E o que é que faz? Faz-nos levar a com que nós aborrecemos o pecado. Estamos cá? Nesta manhã, assim significa, quando nós sentimos e temos o amor de Deus, cada vez que pecamos, o Espírito Santo que está na nossa vida tem como uma espécie de campainha e diz: estás a aborrecer a Deus, isto não agrada a Deus, e leva com que tu te afastes do pecado. Significa, tu não permaneces no pecado. Diz também a Escritura na carta de João, ou seja, já não somos escravos do pecado. Bom dia. Mas ter medo não é bom ter medo a não pecar. Não é necessário ter medo a não pecar, porque definitivamente vamos pecar, porque varão perfeito quem o encontrará. Não vamos poder. Às vezes há aquelas posturas das pessoas que querem parecer como que, não, cuidado. Não, calma, é uma pura fragilidade. É uma pura fragilidade.
E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, que ele dá-nos o seu Espírito, vivemos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Nisto é conhecido o perfeito amor para connosco. No dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. O perfeito amor para connosco está para quê? Para que no dia em que venha o juízo, tenhamos a confiança. Porque como ele é, também somos nós neste mundo. Amados, redimidos. No verso 18 diz, no amor, na caridade, não há temor. Neste caso, a tradução do grego correta é não há medos. Não há medo. Antes, o perfeito amor deita fora todo o medo. Porque o medo traz consigo a pena. E aquele que tem medo não é perfeito em amor. Aquele que teme não é perfeito em caridade. E vejo que há pessoas que têm medo de tudo. Vejo que há cristãos que estão sempre com medo. Ai, o que é que será disto? O que é que será o outro? E esquecem de escrituras tão básicas como Isaías 43, 25, no qual está a falar em relação a Jacó, neste caso Israel, eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões, e agora inclusive o Senhor diz, por amor de mim e dos teus pecados eu já não me lembro. Eu compartilhei subliminarmente isto no Congresso em Espanha, mas eu quero enfatizar aqui coisas que são absolutamente necessárias para nós como corpo, como igreja e como ministério. Medo à lei da entropia. Todos têm medo ao desgaste, medo à velhez, medo à continuidade. O que é que será dos meus filhos? Tenho que os ter bem colocados. E aqui envolve uma coisa que é o discipulado. Como é que estamos a discipular? Como é que estamos a ensinar? Como é que estamos a encaminhar? Qual é que foi o modelo de Jesus? Vamos vê-los. Jesus agarrou nos seus discípulos e disse-lhe, olha, eu envio-vos como ovelhas no meio de lobos. Foi o modelo dele. Jesus não foi paternalista. Jesus não foi paternalista. Jesus não procurou os bons lugares para os seus discípulos. Simplesmente para vermos que por vezes há métodos que são um bocado religiosos e um bocado humanos que nós temos que fugir. Nós podemos agarrar e dizer, ok, Jeremias, enganou-se ao coração sobre todas as coisas, mas depois deixámos-nos enganar pelo coração. Porque é fácil dizê-lo e é poético. Agora, outra coisa é ter alerta e ver que não nos deixamos enganar. Ora, podemos deixar-nos enganar em muitas coisas, mas é como disse, há coisas que são primordiais. Há coisas que são essenciais. Ou seja, não são urgentes, porque o importante vem primeiro do que é urgente. O importante vem primeiro do que é urgente. E eu continuo a dizer, nós, grande parte da vida, temos vivido em urgência. É melhor que passemos a viver em importância. Porque quando nós temos em graus de importância, significa que pomos aquilo que é primordial à frente. Quando vivemos em urgência, estamos a 3 passos de caminhar sempre para frustrações e para derrotas. Então aprendamos a viver naquilo que é Jesus Cristo, quer dizer que somos mais que vitoriosos. Aqueles que são mais que vitoriosos aprendem a viver naquilo que é o mais alto grau de importância. Medo à entropia porquê? No viemos, no vamos. Não vamos levar nada deste mundo. As glórias são todas passageiras. As frustrações e aspas isto. Agora, o que a palavra de Deus nos promete continuamente é que vai haver um renovo. Outra coisa que eu vejo é que as pessoas, quando vão acumulando uma certa idade, e eu dou muito valor, porque nós neste ministério, e ainda no outro dia estava a falar com o meu filho, e ele dizia-me, é que há pessoas com quem eu trabalho, que têm 60 e tal anos, e fazem aquilo que podem e trabalham, como muitos jovens não trabalham. Carregam móveis, fazem isto, e depois aponta-se-lhe a debilidade, que de vez em quando vêm os santurrões de turno, que vêm à igreja, os santurrões de turno, a apontar-lhe, coitadinho do homem que tem o pecado que de vez em quando escapa-se a fumar um cigarrinho, não é? Mas o outro não, o outro come do trabalho do que aquele faz. E o santurrão de turno, tenham dó, temos que ser um bocadinho consequentes. Recordo-me sempre de uma doutrina de um amigo meu, que Deus a tenha paz em descanso, que, pois, o Senhor utilizou corvos para dar de comer a Elias.
Não são corvos, são anjos. E a obra que Deus faz na vida de um, às vezes demora num, faz a primeira pancada, e noutro faz depois de 100 pancadas. Quem és tu ou quem sou eu para julgar? Mas provavelmente aquele faz o trabalho com muito mais entrega daquilo que tu refufunhas e não fazes nem um. E vives dos descontos, ou queres viver das glórias passadas? Ou queres viver das glórias passadas? Aprende a viver do esforço, porque, ou seja, ainda que, diz a palavra de Deus, dizia o salmista, que o justo vai florescer como a palmeira e crescerá como o céu. E aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos lados da casa. Na velhice darão frutos. Serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e não é justiça. Dizia também o salmista, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar pão. Compadece-se para sempre e empresta e a sua descendência é abençoada. Amém? Então, irmãos, para não dizer epicamente os mesmos versículos que toda a gente conhece, ainda que este homem exterior se desgaste, no entanto, o homem interior renova-se cada dia no Senhor. Amém? Parece poético, é ou não é? Glória a Deus, estou cá comigo. Não é boa a predicação, não é agradável, mas isto na prática tem que acontecer. Eu isto não posso fazer, por favor. Irmãos, vamos a ver, faremos aquilo que tínhamos que fazer. E tudo aquilo que te vier à mão, como diz a palavra do Senhor, tudo aquilo que vier à mão é tudo aquilo que vier à mão. É tudo o que te vier à mão. É tudo o que vier à mão. É tudo o que vier à mão. Tudo. Tudo. Glória a Deus. Assim que a lei da entropia, não temos de ter medo. Vamos nos desgastar, vamos nos envelhecer e outros vão se rejuvenescer, porque diz, na casa do justo haverá uma geração que, agora, temos que ver como é que a encaminhamos, não é? Se a encaminhamos para viverem à sombra da bananeira, para serem uns desrespeituosos e uns caraduras, pois estamos à espera do quê? Agora, se os ensinarmos a que eles tenham, o encontro e a comunhão com o Pai das luzes, no qual não há sombra, dúvida nem variação, aí não há nenhum problema, porque eles aprenderão a ter comunhão com o Pai das luzes, no qual não há sombra, dúvidas nem variação. Eles aprendem a ter comunhão com o Pai. Encontram-se eles mesmos, encontram-se com Deus Pai, e a seguir já o Senhor é quem faz o caminho. Então teremos continuamente a bênção, darão de geração em geração, serão benditas. A tua casa será bendita de geração em geração e a bênção sacerdotal será. Provavelmente não quer dizer que tenham que ser sacerdotes, nem que tenham que ser isto, nem tenham que ser aquilo, mas estarão ao serviço na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há muitos ofícios para levar a casa, há muitas ferramentas na casa do Senhor. Há muitos lugares. E as pessoas pensam que o lugar de destaque é o ser o sacerdote que traz a Bíblia, ou ser o dos trolirós que tocam os não sei o quê, os levitas e não sei o que mais. Está tudo muito bonito, mas os que talharam o templo provavelmente também tiveram uma grande relevância. Provavelmente, à hora de que Deus os receba no seu descanso, não vou medir recompensas, mas é que Deus não tem a mesma medida do que nós. Nós temos uma mente muito... E Deus tem uma mente, tem uns pensamentos, enfim. Outra coisa que nos assombra muito, sempre, todos, e principalmente no ministério, é as circunstâncias e as adversidades que nos vêm. E aqui isto encapsula o discipulado. O Senhor agarrou nos seus discípulos e diz em Mateus 10, 16 para a frente, toda a gente conhece estas escrituras e assim a gente vamos mais rápidos, que é para eu estar dentro dos 35 minutos e não dar-vos a charla uma hora, porque eu sei que é chato e às vezes há pessoas que não notam isso. Ele diz, envio-vos como ovelhas no meio de lobos. E diz, portanto, sede prudentes, cuidado, não utilizar a prudência nem confundir a prudência com medo. Hein? A prudência não é medo. O prudente é ousado. Por isso diz a palavra de Deus que os discípulos iam com ousadia, depois de receberam o bautismo do Espírito Santo, eles ousadamente iam e pregavam o Evangelho. Como as serpentes e simples
ou simplices, é a palavra correta, da Ferreira de Almeida, como as bombas. E depois acautelai-vos que vocês vão ser entregues. E no verso 18 diz: sereis conduzidos à presença de governadores e reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e aos gentios. E sereis entregados, não vos dê cuidado com uma vez de falar, que é outra pessoa. Ai, o que é que eu hei de dizer? Há pessoas que passam não sei quanto tempo a preparar discursos e não sei o quê, e vão à internet procurar discursos e querem aprender a falar. Não, se tu tens o Espírito Santo em ti, então diz a palavra do Senhor, porque não sois vós quem falareis, mas o Espírito Santo do vosso Pai é aquele que fala em vós. Alguns jovens disse-lhes, quando se meteram em embarbicachos dos calvinismos e das doutrinas e disto do outro, não, aqui não há muita doutrina, muita doutrina rara não faz falta. Faz-nos falta uma coisa que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com a Bíblia, ok, uma boa referência bíblica, ok, com as doutrinas básicas da salvação, a doutrina da Trindade, e mais duas ou três, as demais, não nos metamos por aí, porque o Espírito Santo dá-nos as palavras necessárias para poder edificar-nos nós mesmos e edificar os demais. Estamos cá? Mas o método é simples. Como ovelhas no meio de lobos. O que é que achas? Os pais hoje em dia querem dar uma boa educação, de preferência que vás à universidade, que sejas doutor, de preferência que tenhas um bom isto ou um bom outro, ou se não fores à universidade aqui, que sejas teólogo, que sejas bíblico, que sejas isto, sejas o outro, sejas o outro. Para quê? O método de Jesus foi simples. Ovelhas no meio de lobos. Vão ser apresentados, vais ser julgado, vão condenar o teu tipo de discurso, vão condenar o teu modo de vida, vão condenar as tuas opções. Mas não te preocupes, quando tiveres que responder, o Espírito Santo vai-te dar as palavras e eu vou estar contigo. Tendo bom ânimo, não temais, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei convosco até ao fim dos dias. Aconteceu, por exemplo, um caso do Antigo Testamento, que está plasmado, por exemplo, em Deuteronômio. A história dos 10 espias, toda a gente conhece esta história. Perdão, dos 12 espias. 10 trouxeram um mau reporte. 2, Josué e Caleb, disseram que sim, que era possível entrar e que havia... Mas os outros 10, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio do 28 ao 30, diz: para onde vamos subir? Os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Bom, a versão de Reina Valera diz: os nossos irmãos fizeram com que se atemorizasse o nosso coração. Cuidado com quem ouves. Cuidado com quem ouves dentro do teu próprio acampamento, porque haverá muita gente que aquilo que faz é que vai trazer-te medo ao coração. Medo. Vai-te trazer medo. Quando Deus te chama e quando Deus te dá uma palavra e uma promessa, filtra bem com quem ouves, porque dentro dos teus próprios irmãos vai haver alguém que vai te trazer temor, medo. Não vás, cuidado, porque aí vai haver, não vais para ali, não vais para outro. Cuidado. Cuidado, filha, que as coisas não são bem assim. Cuidado, filho, não sei o quê. E neste ministério passa assim. Neste ministério acontece que muitos pais têm sido impedimento para os filhos. Também da mesma maneira que muitos filhos têm sido mais ousados do que muitos pais. E muitos filhos, graças a Deus, têm honrado os pais. E quando honram, superam. Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos vão superar-nos. Essa é a promessa. É que aquelas gerações, as gerações vindouras, vão superar-nos. Vão ser muito melhores no serviço, na honra, na entrega, no compromisso a Deus, do que aquilo que nós pensamos que fomos. E que aquilo, a nossa função, é simplesmente ser simples porteiros. Os porteiros abriam. Havia um porteiro no tempo de David que esteve sempre presente, que agora não me recordo o nome, que é apresentado em 1 Crónicas, em 2 de Samuel, que tinha um trabalho excelente, que era abrir as portas para que entrassem para a arca. E o porteiro é essencial. Nós somos porteiros da graça de Deus. Abrimos a porta e facultamos graciosamente para que os demais possam superar-nos e ir adiante de nós.
não é tão importante aquilo que somos ou aquilo que fazemos, mas sim todos aqueles que, através da porta que nós abrimos, podem superar-nos muito mais além e chegar muito mais além no reino de Deus do que aquilo que nós alguma vez tínhamos chegado. É importante que possamos reter firmemente a confissão da nossa esperança, como o escritor da Epístola de Hebreus dizia, porque fiel é aquele que prometeu. Deus não nos frauda nas suas promessas. Nós é que muitas vezes... E uma coisa que às vezes temos uma lacuna, que é considerar-nos uns aos outros. Já pensamos ao longo da lacuna, e principalmente aquelas pessoas que estivemos em liderança, quantas vezes nos faltou a lacuna de considerar os demais para estimular-nos, não a nós, não a eles, ao amor e às boas obras? A capacidade de multiplicação, porque quando eu digo, olhar para trás, não é bom recordar o passado, mas é bom recordar o passado para fazer um balanço dos nossos erros e assumir esses erros, para que não voltemos a cometê-los. É bom. Às vezes as pessoas têm medo de encarar os seus erros. Não tenhas medo, livra-te deles mesmos, encarando-os. Retenhamos firme a nossa confissão da esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Mas tenhamos ousadia de considerar-nos uns aos outros. Considerar até aqueles membros que são mais esquisitos, aqueles membros que às vezes consideramos terem menos valor, porque esses são aqueles que precisam de mais atenção, tal como Paulo dizia aos Coríntios, falando acerca do corpo. E como dizem em Filipenses, em nada nos espantemos. A versão 1:28, a versão Reina Valera diz, em nada estejamos intimidados, em nada estejamos espantados. Com aquilo que nos sobrevém, não nos espantemos, não estejamos intimidados. Sim, vão vir provas, vão vir situações, vão querer colocar-nos medos, vão querer colocar-nos ideias contrárias, vão querer pôr-nos barreiras, mas mantenhamos firmes a nossa confissão, mantenhamos firmes a nossa palavra de fé, seja aquilo que seja, mantenhamos-a firme. Como há uma música que agora não recordo o autor, que diz, I will stand my ground. Sim, eu vou manter-me firme, este é o meu território, eu vou manter-me aqui firme. Não vou permitir que o diabo tome vantagem, não vou permitir que venham dúvidas à minha mente. Eu vou manter-me firme independentemente que me venham dizer que isto não é assim, que vai haver uma tormenta de meteoritos, não, que agora a inflação vai colapsar, não, que querem tirar os filhos e levá-los para a guerra, não, que isto e que outro. Não, vou manter-me firme. A confissão da minha esperança, não, e vou estimular os demais a que eles continuem a cumprir a grande comissão. Sim, é demais? Sim, mas é que, irmão, os outros não, mas esta é a palavra de fé que Deus me deu. Eu não quero saber a palavra que Deus aos outros, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. E aquele que retroceder, eu não vivo baixo a fé dos demais. Eu não vivo baixo da fé de outro homem de Deus. Outro homem de Deus pode-me ter imposto as mãos, pode-me ter transmitido a visão, mas eu não vivo debaixo da sua fé. Para mim serve-me a minha fé, para ti serve-te a tua fé. A minha fé não serve para ti, a minha fé não serve para os meus filhos. Será a fé deles que serve para eles. A fé é pessoal, transmite-a, impõe mãos, ora, a partir daí é a obra de Deus e do Espírito Santo. E há sempre o medo daquilo que ninguém conhece. E essa é a fé. A fé é ter a certeza, a esperança daquilo que não se vê. Não se vê. Tu vês a Deus, é fácil amar a Deus, é ou não é? Agora, amares um irmão, Deus não te incomoda, não o vês. Vês a Deus? Alguma vez viste a Deus? Deus é bom, é ou não é? All the time, God is good, Deus é bom. Nós não o podemos ver. Então é bom. Mas um irmão vê-se. Um irmão cheira-se. Um irmão ouve-se. Mas nisto diz a palavra de Deus,
Nisto sabemos que, que nos amamos uns aos outros. 1 de João. Aí é onde se manifesta o verdadeiro amor. Medo ao desconhecido. Houve uma altura que Jesus tinha libertado um jovem que estava endemoniado. Mas esse pai pediu aos discípulos que o tivessem, que orassem por ele, não é? E os discípulos também estavam cheios de fé e oraram, mas não conseguiram libertar aquele jovem endemoniado. Não é? E veio Jesus, e o homem disse: Jesus, olha, eu pedi aos teus discípulos para que orasse por ele, mas eles... E o rapaz continua na mesma, o meu filho continua na mesma. Não é? Jesus reprovou-lhes a sua falta de fé. Orou pelo rapaz e o rapaz foi liberto. Evidentemente que os discípulos, de certa maneira, ele disse-lhes desta maneira: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Quantas vezes nós queremos levar a cabo certas coisas e provavelmente o Senhor não está a dizer: olha, até quando hei de estar convosco? Porquê? Porque às vezes temos como um género de utilitário. Até quanto hei de vos suportar? Trazede-me o jovem. E ele orou por ele. E diz que a seguir, quando partiu dali, caminharam para Galileia e não queria que alguém o soubesse. E ele ensinava aos seus discípulos acerca que tinha que ser entregue. E diz desta maneira: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas diz no verso 9:32, e vou enfatizar nisto: mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Um dos maiores medos que existe hoje em dia nas instituições, ministérios, igrejas, é que as pessoas muitas vezes não entendem as coisas e têm medo de perguntar. Têm medo de perguntar. Eu às vezes falo com pessoas e pergunto: olha e tal, não estão nem aí. Então, porquê é que não perguntas e porquê é que não questionas? Têm medo. E aqui vai a chave de todas as coisas. Não se pode governar o povo de Deus com ferramentas de intimidação. Quem governa com medo, medo tem. E quem tem medo, não tem amor. Pelo tanto, não está livre. Contra esta base teológica ninguém me pode refutar. Não podes governar com medo. Não podes evangelizar com medo. Primeiro tens que apresentar o amor. E a seguir tens de dizer: a consequência de não aceitar o amor é isto. Se apresentas primeiro o medo, sem apresentares o amor, já está. A equação está errada. Alô? Se tu governas, vê bem que métodos utilizaste. As almas não são coisas. As coisas é fácil de governar. As almas foi aquilo pelo qual Jesus Cristo deu a sua vida. As almas é aquilo pelo qual Jesus Cristo mandou fazer discípulos a todas as nações e dizer: ide, predicar o Evangelho, ensinar as mesmas coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulos a todas as nações. Em Lucas 24, os discípulos iam caminho em Emaús e, de certa maneira, iam defraudados. E apareceu-lhes Jesus. Eles não podiam discernir. E eles começaram a entabular uma conversação. Ao fim, diz que já concluíram, depois de ver que era Jesus, depois de tudo, então disseram aquela coisa óbvia que todos nós dissemos. Bom, já o nosso coração palpitava e estava aquecido de que era Jesus. Às vezes é como todos nós dizemos: bom, aquilo já ia acontecer. Bom, eu bem o sabia. Pois, tu bem o sabias, mas no tempo oportuno
não fizestes nada atempado e acertado para evitar que fosse aquilo que fosse, ou para buscar a Deus, fosse como fosse. Assim que não tenhas medo. Não tenhas medo de perguntar. Não tenhas medo de questionar. Se tens um pastor que é conforme o coração de Deus, se é um pastor que quer governar-te em base ao amor, se tens alguém, um líder, que te governa de acordo aos preceitos da palavra de Deus, ele tem que te responder. Ele tem que te guiar. Tem que te apacentar a verdes pastos e a águas tranquilas. O medo de perguntar vai atar o teu coração. Aconteceu sempre, acontece como aconteceu aos discípulos, quando viram Jesus Cristo a caminhar sobre as águas, diziam que pareciam que era um fantasma e sabemos aquilo que aconteceu. Gritaram com medo. Jesus falou-lhes dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Há tantos e tantos exemplos da Bíblia. Medo ao desconhecido. Há muitas pessoas que já não dão um passo porque têm medo. O que é que será? Ai, eu quero o conforto. Quero o conforto disto. Quero o conforto daquilo. Lembro-me do nosso ministério nos anos 90. Eu já não sei se era fé ou se era aventura. Hoje estão todos, como eu lhes chamo, enfim, nem quer dizer a palavra, estão todos no restolho da velha Europa, a ouvir a Ursula von der Leyen com televisão por cabo e com medo de dar um passo, com medo de serem ousados, com medo da doença, com medo da morte. A morte já está passada. Oh Guilhão, oh morte, o que é que lhe vamos a fazer? Nenhum medo terá que haver à morte, porque a morte, ao fim e ao cabo, termina por ser uma coisa que nos vai bater à porta. E para os cristãos, a morte é simplesmente um trâmite, porque temos vida e vida eterna. Medo a não ser aceites, medo a não ser bem-sucedidos. Por isso é que as pessoas fazem imagens deles mesmos. Os líderes inseguros que governam o povo querem ter uma imagem própria. Sobre todas as coisas, querem ter uma fotografia, querem ter o seu relato, querem ter a sua imagem. Têm medo ao insucesso. Se nós formos ver o relato da história, a morte de Jesus Cristo foi o maior insucesso. Mas esse insucesso foi a maior vitória. Os padrões que nós temos considerados como humanos não são os padrões de Deus. Então temos que começar a ponderar e a deixar-nos de estar nos extremos e irmos ao bom senso. Quando vimos Pedro, Andrainás e Caifás, Pedro e João, depois de terem estado ali ante o templo e terem tirado um negócio religioso, porque estava ali aquele mendigo a pedir e o mendigo pedia para o negócio religioso, pá. E evidentemente aquilo não foi bom, ou seja, era menos um mendigo que estava ali à porta do templo a pedir e que depois a seguir tinha que dar um dinheiro exatamente aos sacerdotes. O negócio estava todo montado, não era nada novo. E então prenderam-no e levaram-no ante Anás e Caifás, e a coisa mais incrível, a primeira coisa que fizeram é a coisa que fazem sempre. Diz que se maravilharam porque eles, sendo homens indoutos, não tinham qualquer conhecimento, mas podia-se dizer que eram homens que tinham estado com Jesus. Uau! Incrível! Incrível! É aquilo que acontece sempre, para lago. Tu estiveste com Jesus, muito aporreiro. E então confrontá-los. Mandaram-nos sair do conselho, conferenciaram entre si e perguntaram: o que é que vamos fazer a estes homens? O que é que havemos de fazer com estes homens? Porque todos aqueles que habitam aqui em Jerusalém é manifesto que aquele sinal que foi feito por eles é notório. Mas temos que fazer que isto se separe. Isto tem que separar. Este movimento tem que separar. E uma coisa que eu te quero dizer é que muitas das vezes de dentro do movimento há um movimento que quer parar um movimento. Não sei se me faço entender. De dentro do próprio movimento há um movimento que quer parar o movimento. Entendamos que estes próprios sacerdotes eram povo escolhido. E às vezes há pessoas que simplesmente porque não querem mexer no seu status quo dizem, bom, temos que estabelecer limites, que é para que isto não se faça demasiado notório,
porque como se faça demasiado notório que acontecem certas e determinadas coisas, pá, isto vai pôr em causa o nosso status quo. Mas aquele movimento que é o movimento de Deus, nunca e jamais será parado. E aqueles que têm o Espírito Santo e têm a ousadia de continuarem a ser fiéis à mesma mensagem que receberam, jamais poderão ser parados. Chamaram-nos e disseram-nos, bom, vamos soltar, mas vamos só dizer uma coisa. Vocês vão sair daqui livres, mas não vão poder falar nem ensinar no nome de Jesus. Vocês são livres, pá, mas não podem ir de missões. Têm que pensar no vosso futuro. Afinal, aqui há segurança social. Estás a ver? E a gente a seguir mandamos os contentores. E já está. Cumprimos. Fazemos uma viagenzinha aqui outra. E está tudo bem. Porém, Pedro e João disseram-lhe, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles antes ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, porque não acharam motivo. Havia ameaças, vai sempre haver ameaças. Mas o castigo, pois para aqueles que estão confiados. Posso dizer-te uma coisa, aquilo que dizia o salmista. No dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti, dizia o salmista. No dia em que me queiram atemorizar, em quem é que eu vou confiar? Em Deus, não vou confiar no homem. Em Deus vou louvar a sua palavra, vou louvar o seu nome. Os irmãos podem subir e termino já mesmo agora. E termino com aquelas palavras que todos nós conhecemos e ouvimos. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins e das terras, não se cansa nem se fadiga. Utilizamos este versículo para várias coisas. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, assim se te encontras cansado, aí está o teu Deus. Os jovens se cansarão, fatigarão e os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que se afirmam no Senhor, aqueles que permanecem, que rejeitam os medos, que rejeitam as afrontas, esses renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Paulo chegou a uma cidade e Deus deu-lhe a visão. Paulo, não temas. Fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te vai alcançar e ninguém te vai fazer mal, pois ainda tenho muito povo nesta cidade. E Paulo permaneceu a pregar o Evangelho aí durante 1 ano. E aí estabeleceu-se uma igreja. Pois, irmãos, a palavra de Deus diz em Atos 1:8, permanecei aqui até que venha sobre vós poder, virtude do Espírito Santo. Se a virtude do Espírito Santo está sobre nós, não temos porquê ter qualquer medo. Os medos vão vir continuamente. Temos porquê rejeitá-los porque somos amados por Deus. Não temos porquê ter medo aos insucessos, porque de qualquer das maneiras vamos ter alguns fracassos. Vamos ter. Mas como diz Jesus Cristo, não temais, porque eu venci ao mundo e estarei convosco até ao final dos tempos. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, recordando-lhe da fé da sua mãe, da sua avó Loida, dizendo, por isso te recordo e te lembro que despertes o dom, despertemos o dom de Deus que todos nós temos, que recebemos, que existe em ti por meio das imposições de mãos. E diz, Deus não nos deu um espírito de sermos covardes. Não, covardes não. Ele não. Mas deu-nos um espírito de fortaleza, de poder. Poder nele. Fortalecer-nos no poder da sua força. Não fortes em nós mesmos. E de amor, amor de Deus. E de moderação. Tenhamos bom senso. E vaiamos por este mundo, não rejeitando a confiança que temos em Deus, porque ela tem um grande galardão, mas sim, vamos exercitando a paciência, porque fazendo a vontade de Deus, poderemos sempre alcançar a promessa, porque um pouco ainda,
aquele que tarda virá, a sua promessa não tardará. O justo viverá pela sua fé. E aquele que recuar, não agradará a minha alma. Agora há muitos que recuam, mantendo-se no mesmo lugar. Mas nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, senão somos daqueles que permanecemos para a salvação. Se tu és daqueles que permaneces para a salvação e estás disposto a vencer os medos, levanta-te comigo nesta manhã e oremos e louvemos a Deus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é aquele que nos quer livrar de todos os nossos temores, por meio do seu amor, por meio da propiciação dos seus pecados. Ele quer continuar-nos a revigorar e quer provavelmente fazer a mesma coisa que fez com Caleb e com Josué. Caleb tinha 85 anos e quando chegou ao seu monte ele pôde dizer: agora ainda tenho o mesmo vigor, e reclama a mesma promessa. Não interessa os anos, não interessa aquilo que já passou, Deus continua conosco. Não precisamos dizer Maranata, até aqui nos trouxe o Senhor, perdão, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, sim, até aqui o Senhor nos trouxe, mas muito mais além o Senhor nos vai levar. Temos que revigorar-nos e vencer as mensagens de temor, vencer o status quo que muitas vezes a religião, o ministério nos quer infundir, e irmos mais além na ousadia de cumprir com Mateus 28, com Marcos 16, e estas mesmas sinais serão convosco. Marcos 16, ide por todo o mundo. Marcos 16, e estas mesmas sinais: libertar aqueles que estão cativos, sarar aqueles que estão enfermos. O Senhor é aquele que está conosco. Ele comissionou-nos e Ele vai conosco, Ele vai nos renovando, e não há falta de obreiros. A colheita está pronta. Levantai os olhos aos céus e vede que há obreiros para que possam ir. Pai,